E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo, atendendo um pedido de muitos de vocês, inclusive, eu vou começar a montar uma carteira de fundos imobiliários. Vou falar um pouco sobre o setor e depois fazer uma compra de 3 fundos específicos. E para quem me acompanha há mais tempo, vocês sabem que eu tenho fundos imobiliários na minha carteira, de longa data, falei bastante desse assunto, tem vídeo lá de 2017 falando disso, mas depois que a minha irmã montou um negócio de arrematação de imóveis em leilão, de a gente conseguir arrematar imóveis com desconto de 50%, 40% frente ao valor de mercado de um imóvel, muitas vezes de mesma localização, no mesmo prédio, só mudando o andar, eu direcionei muito mais recursos para aquela área em detrimento dos fundos. Então parei de comprar fundos imobiliários, como meu patrimônio, felizmente, ele foi aumentando ao longo do tempo, aquela posição foi ficando cada vez menor, e eu até tenho separados na minha carteira, no meu planejamento, uma alocação limite de 20% do meu patrimônio em imóveis / fundos imobiliários. E isso estava quase que totalmente voltado para os imóveis de leilão. O dinheiro ficava num CDB de liquidez diária, que hoje está rendendo excepcionalmente bem, praticamente 1% ao mês, esses tempos de Selic muito alta, e quando a minha irmã achava um imóvel interessante, sem muita pressa, a gente ia lá, tirava os recursos, arrematava o imóvel em leilão, fazia alguma reforma básica e colocava para vender depois. Inclusive, se quiserem ver um vídeo sobre esse processo, eu digo mais da reforma em si, como é que a gente faz com o imóvel, são reformas onde a gente não gasta às vezes nem 10 mil reais, o que eu acho impressionante nesses tempos de preços assustadoramente altos, né, tudo subindo bastante de preço, e que fazem com que o imóvel fique mais bonito para ser vendido mais rápido, e a gente costuma também dar um desconto frente ao valor de mercado de outros imóveis no mesmo local, sendo vendidos, para que a gente consiga gerar mais rápido o patrimônio. Então, devido ao fato de que isso é um ótimo negócio, e na verdade é um negócio para minha irmã, eu só sou o sócio capitalista, né, que disponibiliza os recursos, para mim vira quase um investimento, eu fiquei muito mais focado nessa área, ao invés dos fundos imobiliários. Contudo, como já falei diversas vezes aqui no canal, na conjuntura atual de juros aumentando muito aqui no Brasil, que já está adiantado nesse processo de aumento dos juros para combater a inflação, mas também no mundo, vários ativos de risco têm caído de preço. Já fiz vídeos sobre queda de Bitcoin, criptomoedas, ações, algumas empresas específicas, mas o mercado no geral, tirando bancos e commodities aqui no Brasil, tem performado mal. E com indicadores de preço ao valor patrimonial que eu não via desde 2016, por exemplo, e pagando um yield muito bom. Lembrando que os fundos imobiliários, eles têm por regra distribuir 95% do seu resultado a cada 6 meses. Mas vários desses fundos fazem uma distribuição mensal, porque eles viram que os fundos que distribuem mensalmente acabam atraindo mais a atenção dos cotistas. Distribuição essa que é isenta de imposto de renda. Até a minha irmã, uma vez, ela perguntou, você não quer arrematar um imóvel para colocar para alugar? E eu pensei, olha, até vai ficar mais atrativo do que comprar um imóvel para aluguel. Porque se eu compro um imóvel de 1 milhão aqui em São Paulo é assim, na região mais central da cidade, tudo é 1 milhão para cima, mesmo que tenha 45 metros quadrados. Eu vou conseguir alugar por uns 0,5% ao mês, 5 mil. É muito pouco em termos de rentabilidade para o trabalho que vai dar. Se eu pego um imóvel em leilão e de 1 milhão sai por 500 mil, já daria 1%. Mas sobre isso nós teríamos uma alíquota de imposto de 27,5%. Já não acho que fica tão atrativo em comparação com os fundos. Então, quando eu arremato o imóvel em leilão, é para vender. Eu viso ali ganho de capital. E nos fundos imobiliários, eu acho muito mais atrativo você construir uma carteira para geração de renda, uma vez que esse pagamento dos aluguéis que você ganha das propriedades que os fundos imobiliários são donos é isento de imposto de renda. Na hora de vender o fundo, se você tiver ganho de capital com isso, aí tem um imposto de 20%. E para quem acompanha aqui o canal, vocês devem se lembrar que no dia 20/4 eu fiz um vídeo com o Ricardo Figueiredo da Speech falando sobre fundos imobiliários e o momento atual. Para quem não viu esse vídeo, fica o convite, ele vai estar por aqui, tem mais de 200 mil views. E lá o Ricardo ele fala, né, sobre como o momento atual é atrativo. E eu de fato acho o momento muito atrativo, tanto que eu consegui convencer os meus avós, extremamente conservadores, não investem em nada a não ser renda fixa. E quando se diz renda fixa, é aquela renda fixa ruim, deixavam dinheiro na poupança e quando queriam ganhar um pouquinho mais, compravam imóvel. Por A mais B, eu consegui convencer os dois a investir parte do dinheiro deles em fundos imobiliários, porque realmente está num momento muito bom. E eu também vou investir parte do meu dinheiro em fundos imobiliários, aproveitando essa janela, que como eu disse, eu julgo que é tão boa quanto a janela que nós tivemos em 2016. E depois o mercado acabou disparando. Não sei se é isso que vai acontecer no futuro. Como o meu filósofo preferido diz, o Sêneca, o homem sábio considera a razão de todas as suas ações, mas não os resultados. O começo tem nosso próprio poder, a fortuna decide
tipo de assunto. Então, olhando agora o começo, acho que estamos num mercado bom. O que vai acontecer no futuro, eu não sei. Mas se eu comprar bons fundos, donos de boas propriedades, ou no caso de um fundo de recebíveis, né, com uma equipe boa que faça uma correta análise de crédito, eu acho que eu vou colher bons frutos lá na frente. E vale salientar que o objetivo desse vídeo aqui não é olhar no detalhe como que está a carteira de um determinado fundo imobiliário, o que tem lá dentro, quais os indicadores mais interessantes para olhar. Eu vou passar de maneira bem na diagonal, porque eu já sei os fundos que eu vou comprar, mas para quem quiser saber mais disso, tem uma aula na Finclass feita pelo pessoal da Quiné, falando especificamente sobre fundos imobiliários, que ficou muito boa. Então fica o convite para você que é assinante Finclass, assista essa aula, e para quem não é assinante, vai ter um link aqui na descrição para que vocês possam entrar e conhecer a Finclass. Lembrando que há 7 dias de garantia, você pode entrar, assistir essa aula, assistir as minhas aulas que tem lá dentro, e depois decidir se fica com a gente ou não. Convite feito, voltando ao tema do vídeo, aproveitando que eu já falei do Ricardo Figueiredo e lembrando a máxima do Friedrich Hayek de que o conhecimento está disperso pela sociedade, eu fui atrás de 2 cabeças para me ajudar na hora de decidir quais fundos eu irei comprar. Então falei com o Ricardo para saber como é que ele está estruturando a carteira do pessoal da Speech, e ele falou de 6 setores que ele julga mais atrativos, e depois eu mandei um áudio para o Bruno Gomes, um economista que faz parte da equipe de suporte do Viver de Renda. Foi a primeira pessoa que eu chamei para a equipe de suporte, apaixonado por fundos imobiliários, falando de alguns fundos específicos que ele gosta bastante. Pegando primeiro do geral para o específico, pensando em setores, o Ricardo falou que ele está olhando 6 setores com especial atenção para colocar dentro da carteira dele. São esses: a parte de galpões logísticos, que são fundos que possuem galpões, geralmente em áreas mais afastadas do centro da cidade, mas não tão distantes assim, e que tiveram uma procura muito grande nos últimos anos, porque várias empresas vendendo cada vez mais online estão abrindo mão de ter, por exemplo, lojas em shopping para vender pela internet, só precisa de um galpão bem localizado. Um outro ponto são fundos de shopping center, que aqui no Brasil tem um componente de comércio, mas também de lazer, que tiveram 2 anos meio difíceis por conta da questão da pandemia, então eles estão com certo desconto frente ao que a gente encontrava anteriormente. Nessa mesma pegada, fundos de lajes corporativas, de escritórios comerciais, que devido àquilo que a gente chamou de novo normal, né, pessoas trabalhando de home office, empresas desocupando andares inteiros de escritório, também caíram bastante de preço. Vários fundos com imóveis muito bem localizados estão sendo negociados com desconto sobre o valor patrimonial muito interessante, o que significaria que é mais barato, por exemplo, comprar esse fundo em bolsa do que tentar criar um do zero com as mesmas propriedades que eles possuem, sendo que para alguns é até impossível, porque são imóveis localizados em regiões onde você não tem terreno mais para construir um novo. Vou até dar destaque para o que o Elon Musk falou há pouco tempo, né, deu uma certa polêmica, ele dizendo que o trabalho remoto já não é mais aceitável e quer fingir que trabalha. Quando você está de home office, por exemplo, eu gosto do home office, na verdade gosto de um sistema híbrido, mas parece que cada vez mais pessoas estão vendo que esse modelo de ficar só em casa não é mais interessante. Alguns querem voltar totalmente para o escritório, outros querem híbrido. Então, muito provavelmente, aqueles imóveis bem localizados voltarão a ser procurados por empresas interessadas em ter um escritório com uma boa localização. Os outros 3 são a parte de renda urbana, que seriam lojas, pontos comerciais em áreas de rua, né, que o pessoal de laboratório pega, por exemplo, faculdades, fundos de recebíveis imobiliários, que vão ser mais ou menos como fundos de renda fixa. Vamos supor que um shopping, por exemplo, ele queira pegar crédito para aumentar o tamanho do seu empreendimento, mas ele vê que ao invés de pegar em um banco, é mais barato, mais interessante ele usar um mercado para isso, então ele emite um CRI, os fundos compram esse CRI, certificado de recebíveis imobiliários, e vão ter um recebimento de juros por isso. Vários desses CRIs eles pagam uma taxa fixa mais inflação, ou, por exemplo, eles estão ligados ao CDI e devido ao aumento da inflação que provocou o aumento do CDI, esses fundos estão brilhando agora em bolsa, né? Muita gente está correndo atrás deles. Só que quando a inflação e o CDI sobem, eles sobem, quando a inflação e o CDI tendem a cair, eles também vão cair. Tanto que vários fundos de recebíveis também têm uma parte de se comportar como fundos de fundos, comprando cotas de outros fundos imobiliários. E também tem fundo que só faz isso, uma estrutura chamada de FOFs, seria o sexto setor. Então, de maneira resumida, nós temos galpões, nós temos shoppings, temos lajes corporativas, temos renda urbana, recebíveis imobiliários e a parte de fundos. Parece muita coisa, mas há outros setores também, hoje em dia tem fundo imobiliário de tudo quanto é jeito, e até setores que são interessantes se evitar. Por exemplo, eu não acho que é mais interessante ter fundo de agência bancária na carteira, uma vez que vários bancos estão ocupando prédios de agência, a estrutura agora é o banco
banco está cada vez mais online. Lógico que isso é mais fácil para bancos que já nascem assim, em comparação com outros que têm pontos físicos. Também não imagino a minha avó sem ir na agência, ela faz isso até hoje. Não que ela goste, talvez até goste, porque já tem contato com o pessoal da agência há muito tempo, mas é porque ela é uma pessoa muito menos tecnológica, a geração dela como um todo, do que a nossa. Mas de toda forma, eu prefiro me afastar de fundos de agências bancários. E partindo agora do geral para o específico, quando eu olhei esses setores, eu já sabia aquilo que eu não queria, esses realmente eu acho interessantes também. Eu escolhi começar por 3. Eu vou começar pela parte de shoppings, de lajes corporativas, que talvez seja um dos setores mais penalizados em toda essa história, e a parte de recebíveis para aproveitar esse momento de juros altos. E eu mandei um áudio para o Bruno Gomes, monitor no meu curso. Ele tem uma boa parte da carteira dele alocada em FIIs, estuda com bastante profundidade esse assunto. Falei, Bruno, me fala 3 fundos que você gosta bastante dentro desses setores, né? Um de cada um. Ele me respondeu o seguinte. Vamos lá, 3 fundos imobiliários que eu acho que a gente não pode deixar passar no momento, né? Que eu acho que vale a compra. O primeiro é o XPML, que é do setor de shoppings. Então, é um setor que sofreu bastante durante a pandemia, mas vem se recuperando. Ele tá com nível de vendas hoje já melhor do que 2019, né? Comparando. Não dá para usar 2020 e 2021, né? Como parâmetro, por conta da pandemia. Mas fluxo de veículos, vendas em mesmas lojas, tudo isso já vem melhorando. E é um fundo imobiliário que foca em shoppings mais voltados para alta renda. Então, eu acho uma ótima oportunidade para o momento agora. O segundo é o JSRE 11, é um fundo de lajes corporativas. Então, ele hoje negocia com preço sobre valor patrimonial bem baixo, é um desconto de mais de 30%. E ele é dono de basicamente 5 prédios, né? 5 prédios comerciais com ótimas localizações em São Paulo. Então, assim, são regiões premium, regiões muito boas. Tem baixa vacância e eu acho que, assim, a grande oportunidade hoje está no setor de lajes. E por último, é um fundo imobiliário de recebíveis. Eu optei pelo RBRY11, que ele investe em CRIs, né? Certificados de recebíveis imobiliários. E ele tem um peso maior em CRIs indexados ao CDI. Como eu acredito que o CDI vai ficar alto por mais tempo do que a inflação, né? Como o Banco Central está subindo os juros e uma hora a inflação vai arrefecer, eu acredito que fundos com exposição ao CDI vão performar melhor do que fundos com exposição maior ao IPCA. Agora que o Bruno Gomes me mandou esses 3 nomes, eu vou dar uma rápida olhada em alguns indicadores desse fundo e no local onde os imóveis estão localizados para aqueles que têm imóveis, né? Um é de recebíveis. Mas olhando primeiro o XPML, que é essa parte de um fundo exposto ao segmento de shoppings. É um segmento que tem vários fundos grandes em bolsa. O XPML, inclusive, eu já tenho na minha carteira. Na verdade, não na minha, na carteira da minha esposa. No meu tem outro fundo imobiliário, tem o VISC11, também gosto bastante. A gente vê aqui que ele está com yield de 7,25% nos últimos 12 meses, lembrando isso aqui é isento de imposto. Ele também está caindo nos últimos 12 meses, não muito, mas está caindo. E está com um ligeiro desconto sobre o seu valor patrimonial. Está sendo avaliado aqui por 97% do valor patrimonial. Descendo, tem muita informação para ver ali, mas concentrando aqui na parte das propriedades, a gente tem os shoppings que o XPML possui no seu portfólio. Eu conheço alguns desses, né? O Catarina Fashion Outlet, por exemplo, eu já fui. Esse Downtown Shopping também já fui. Shopping Cidade Jardim, fui lá outro dia para assistir o Top Gun Maverick, assistam. Filme muito bom, gostei bastante. Aqui a gente vê a distribuição por estado, vencimento dos contratos, alguns indexadores. Mas é um fundo bom. Lógico que outras pessoas terão opiniões falando que fulano é melhor, ciclano é melhor, e talvez estejam corretas, o conhecimento está disperso pela sociedade, mas eu vou pegar aqui o XPML. Indo para o JSRE11, começando aqui pela parte das propriedades. Uma grande concentração aqui em São Paulo, indexadores dos contratos, né? IPCA, IGPM, a gente tem contratos na maior parte com uma grande duração, acima de 36 meses, e imóveis bem localizados, tanto em São Paulo quanto aquela pequena exposição que ele tem também lá no Rio de Janeiro. E a parte interessante desse fundo, como foi comentado, é a questão do desconto que ele tem hoje para o seu valor patrimonial. Então está sendo negociado a 69% do valor patrimonial do fundo. Isso significa que comprar esse fundo em bolsa é 31% mais barato do que tentar fazer um fundo do zero, construindo os prédios do zero, sendo que, como eu já comentei, como vários desses prédios são bem localizados, não tem terreno vago para que você possa construir um nas mesmas condições. E por último, o fundo de recebíveis, pagando um dividendo de 12,15% nos últimos 12 meses, isento de imposto. Isso aqui é um ganho maior do que, por exemplo, que as pessoas teriam ao comprar um Tesouro Selic, mesmo com juros muito altos no momento atual, de 12,75% após impostos. Ele está negociando em linha com seu valor patrimonial, e se a gente for descer aqui, a gente vê que a estrutura dele é basicamente, né, papéis, então é como se fosse um fundo de renda fixa, está comprando ali CRIs, por exemplo, e tem uma exposição a outros fundos. Não muita coisa, se a gente for pegar aqui e somar esses percentuais, deve chegar em mais ou menos, desconfio eu, que um pouquinho mais de 10%, né? Talvez uns 15% aqui pelo que a gente está vendo no gráfico.
Aqui fica 18, na verdade. Mas a expertise do fundo está no setor de papéis. E aí muita gente olha para isso aqui, 12,15, e fala, meu Deus, compra só fundo de recebível imobiliário. Esquece, né? JSRE, por exemplo, tá a menos de 8. XPML também, mesma coisa, tá pagando aí uns 7,25. É melhor focar em recebíveis. Sim, recebível agora tá pagando muito bem, mas os juros sobem porque a inflação subiu. Aí, IPCA mais alto e GPM mais alto, ele tá nadando de braçada nesse cenário. Os juros mais altos também auxiliam. A hora que esses juros conseguirem controlar a inflação, se eu focar só em fundos de recebíveis, eu ganho muito agora para ganhar menos depois. Então, o mais interessante é mesclar aqui uma renda mais alta vindo dos recebíveis nesse momento, com o potencial de apreciação de shoppings, com a volta da demanda ao normal que a gente tinha na época pré-pandemia e também com ganho de capital, com a revalorização dos fundos focados em lajes corporativas. É isso que eu quero fazer. E agora, indo para o final do vídeo, vamos executar a compra desses fundos. Já estou com o meu home broker aberto aqui na corretora Rico. Eu já abri, para deixar mais fácil, uma boleta para XPML 11, outra para o JSRE 11 e uma para o RBRY 11. Aqui abaixo eu tenho os livros de ofertas para acompanhar, né? A gente vê que são fundos, no geral, líquidos. Há uma pequena diferença entre o melhor preço de compra e venda, porque fundo imobiliário não tem tanta liquidez quanto as ações, mas vou dar uma oferta aqui, como a diferença tá pequena, né? 8 centavos aqui no caso desse fundo, 6 centavos. Vou dar uma oferta para levar logo de uma vez para poder completar o vídeo com todas executadas. Eu fiz um teste antes, cancelei uma ordem só para ver se estava tudo tranquilo. De vez em quando a Rico me pede um papel ou outro de cadastro que eu tô devendo, mas vou comprar aqui então. Eu separei 70 mil reais para esses fundos, então vou comprar 23 mil de cada um, até 23 mil, né? Mandei a ordem para o RBRY, ordem enviada e executada para o JSRE 11 e agora o último XPML. Só substituir aqui para ele me mostrar a conta mais ou menos correta, coloco novamente a mercado, 234 cotas, ordem de compra disparada e executada. Então vejam aqui abaixo, tirando essa primeira ordem que foi cancelada antes do vídeo, as 3 ordens executadas, comprei 223 cotas do RBRY11, 293 do JSRE11 e 234 do XPML11. Para o vídeo de hoje era isso que eu tinha separado, lembrando, mas vários de vocês já sabem disso, eu não gosto de fazer movimentações muito grandes de uma vez na minha carteira. Então esse é o primeiro vídeo comprando fundos imobiliários desse ano. Eu vou fazer outros, fazendo novas aquisições ou colocando mais dinheiro dentro dessa carteira de fundos que eu estou montando, porque eu realmente acho que esse é um período muito bom, visando tanto o recebimento de renda desses fundos, mas também comprando alguns que estão com desconto bom para ter um ganho de capital lá na frente, quando esses juros, pensando nos juros de longo prazo, caírem e a gente vê novamente bolsa e dentro da bolsa, tanto ações quanto fundos imobiliários, se apreciando. E aí me diga a sua opinião. Que fundo imobiliário eu não posso deixar de ter na minha carteira? O que achou desses fundos que eu comprei? Se acha que está no bom momento para comprar fundo imobiliário ou não, é melhor manter esse dinheiro na renda fixa, né? Eu gosto da renda fixa também, tanto que eu vou tirando aos poucos para fazer esse movimento, mas deixa aqui a sua opinião sobre esse assunto. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.